Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus repete uma coisa que era do seu costume: entrar na sinagoga e fazer a leitura durante a oração. Um momento litúrgico do qual Jesus participava, que serve como origem da nossa liturgia hoje, pelo menos da liturgia da palavra. Muitas pessoas hoje se colocam à frente, também recebem a palavra de Deus e a proclamam a todo o povo que fica ali com os olhos fixos, então, para, através da pessoa, ouvir a palavra de Deus. Quando se trata da missa, uma delas, inclusive, depois vai lá e faz uma atualização, dá uma explicação, ou comenta alguma coisa, como aconteceu com Jesus, em relação à leitura que ele fez naquele momento de oração ali na sinagoga. Só que, diferentemente das outras vezes, agora Jesus estava em Nazaré, lá onde se tinha criado. E lá então se dá um confronto entre ele e os seus conterrâneos, seus compatriotas, os que o conheciam desde pequeno, que participaram da sua vida, que conheciam toda a sua família. Há um confronto com eles. Quando eu digo confronto, eu não quero dizer que confronto seja necessariamente negativo. A nossa vida sempre suscita confrontos.
confrontos pessoais entre nós mesmos, pessoalmente, confronto com os outros e também o confronto com Deus, com Jesus inclusive. Neste confronto, nós descobrimos aquilo que nos encanta. Sua palavra nos encanta. Muita coisa toca profundamente no coração e a gente se sente feliz, se sente alegre, muita coisa nos enche de esperanças e a gente então fica admirado, como fizeram os conterrâneos de Jesus. Porém, no confronto nem tudo corresponde à nossa expectativa. E alguma coisa pode mesmo desafiar a nossa atenção, a nossa lógica, a nossa maneira de pensar e principalmente a nossa expectativa. Nós não esperávamos um Messias dentre os que cresceram aqui com a gente com uma vida tão simples assim, com uma vida de nada de extraordinário. Ele não parece ter nada a oferecer para a gente. Existem muitas passagens no Evangelho que demonstram que Nazaré era uma cidade que não contava, tanto que Natanael, também chamado Bartolomeu, quando é chamado por Filipe a encontrar com Jesus, ele diz exatamente isso. De Nazaré pode vir alguma coisa boa. Nazaré não está mencionada uma vez sequer no Antigo Testamento, diferente de outras cidades, como Belém, por exemplo, mesmo dita como cidade pequena, mas mencionada, importante, a cidade de Davi. Mas Nazaré não. E nos chama a atenção que os próprios nazarenos fizessem essa ideia tão diminuída a respeito deles mesmos. Parece que aqui nós escutamos os próprios nazarenos dizendo, mas daqui pode sair alguma coisa boa? Ele é nazareno, ele é como nós. Então o extraordinário de Deus se confronta com a nossa expectativa do extraordinário. Porque o extraordinário de Deus não pode ser ordinário para nós. Parece que Deus não pode falar de jeito simples para a gente. Ou ele faz um espetáculo, um milagre, um show, ou então a gente se fecha, ou pelo menos desconfia. Se for uma pessoa muito simples, falando uma coisa, por mais bonita que seja, mas é muito simples. Não pode ser. Se for alguém que pareça que não tem uma formação extraordinária, ou se for parecido com a gente, valeria a pena refletir sobre isso. Às vezes a gente rejeita o outro que se parece com a gente, porque lá no fundo, nós rejeitamos aquilo que nós mesmos somos. Temos dificuldade de nos aceitarmos com a simplicidade, com a pequenez, com as limitações. Sobretudo num mundo que nos coloca em constante competição, em que a gente tem que provar para Deus e todo mundo, e principalmente para a gente mesmo, que a gente é melhor, que a gente é capaz. E esse complexo de inferioridade nós projetamos no outro. Muitas vezes, aquilo que nós desdenhamos no outro é exatamente aquilo que nós temos em nós mesmos e do que queremos fugir. Talvez seja um pouco disso. Esta nossa complexidade, ou essa nossa complicação, pode dificultar a nossa abertura para as coisas de Deus. Por isso, para termos contato com a palavra de Deus, é necessário que a gente se desarme. O encanto não basta. É necessário que o encanto nos leve a ter a abertura, a nos rendermos à realidade de Deus, seja ela qual for, a aceitar que Ele nos fale de maneira simples, que Ele nos fale do nosso jeito. E então, nesse confronto, Jesus os confronta ainda mais, quando eles mostram admiração, mas ele não é o filho de José, então ele diz, talvez vocês digam que o médico tem que curar-se a si mesmo. Repetiu um provérbio da época, outras passagens mostram outros provérbios, nós também temos alguns que falam da nossa dificuldade de aceitar aquilo que é familiar, daquilo que é próximo de nós. Mas o fato é que Jesus ainda tenta exortá-los, citando a Escritura,
Podiam ter raciocinado, olha, no tempo do profeta Elias foi enviado a uma viúva pagã de Sarepta, naquele tempo de seca. E ele tendo sido enviado, tendo sido hospedado por esta viúva, ela se beneficiou da sua presença num tempo de seca, não faltou alimento para ela. Havia muitas viúvas em Israel. Por que foi que Deus, então, não se manifestou através do profeta Elias ali para alguma viúva de Israel? Será que não é porque também houve fechamento, como aqui está acontecendo? Depois ele cita Eliseu, no tempo de Eliseu, muitos leprosos havia em Israel. No entanto, Eliseu acaba curando Naamã, o sírio, que veio de longe e foi capaz de honrar o Deus de Israel. Então Jesus os exorta, faz com que eles pensem, olha, nem sempre. Muitas vezes é o fechamento das pessoas que impede que Deus seja visto na sua mensagem, na sua palavra ou na sua ação, como ele diz, libertar os cativos, proclamar o ano da graça, a boa nova aos pobres. E no final eles se fecham mesmo. Então eles o expulsam da cidade, eles até pensam em matá-lo, levando-o até o alto do monte da cidade para atirá-lo de lá. E Jesus, então, neste confronto com estes homens, sai da mesma maneira que entrou, passa pelo meio deles, o que significa que ele passou pelo meio sem que eles tivessem dado abertura. Jesus não deve passar pela nossa vida, ele deve entrar na nossa vida, entrar e fazer morada. Tiveram os olhos fixos nele, se encantaram com as suas palavras, mas o expulsaram. Espiritualmente temos de ter muito cuidado para não repetirmos este fechamento. Jesus, ao se encarnar, Filho de Deus encarnado, é Deus que se tornou semelhante a nós. Será que o jeito que Deus escolheu para nos falar não nos serve? Será que também nós vamos ficar esperando que Ele nos fale do jeito que não se pareça conosco, de maneira espetacular? Tudo depende da nossa abertura. Não basta ter os olhos fixos nele, não basta ter encanto por suas palavras, é necessário que a gente se abra para ele. Rezemos. Deus do universo, fonte de todo bem, derramai em nossos corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco, para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.